Oi, tudo bem? Eu sou Bruna, sou procuradora da República, sou coordenadora do Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica e hoje nós estamos aqui para conversar com duas defensoras públicas do estado do Amazonas, a doutora Poliana Vieira e a doutora Carol Souza, que vão contar um pouquinho da experiência delas na Defensoria Pública do estado do Amazonas nesse enfrentamento à violência obstétrica. É um prazer estar com vocês, conhecer um pouquinho mais da história de vocês e tem sido muito interessante essas conversas que nós estamos tendo, porque mostram um outro lado daquilo que a gente vem trabalhando, né? Porque a gente se conhece muito no comitê, mas os bastidores e como se chegou até aqui nas instituições, às vezes a gente acaba não sabendo tão a fundo. Então, esse resgate desse trabalho tem sido muito interessante e é um prazer estar aqui com vocês, acompanho o trabalho de vocês e sei o tanto que a Defensoria Pública do Amazonas tem feito pelas mulheres que são vítimas de violência obstétrica. Vou começar perguntando, então, para a doutora Poliana, como que a Defensoria Pública do Estado tem atuado no enfrentamento à violência obstétrica? Bom dia a todos e a todas que estão ouvindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carol. Bom, para responder a sua pergunta, Bruna, vamos entender um pouco o aspecto macro, né? O que a Defensoria faz a respeito dos direitos humanos? A Defensoria é uma grande promotora e defensora dos direitos humanos. E especificamente sobre os direitos humanos das mulheres, a atuação na violência obstétrica é mais uma diretriz que a Defensoria Pública tem a respeito desse aspecto de gênero, né? A lente de gênero, a importância que se tem que dar, e já passou da hora das instituições entenderem isso, de começar a atuar. E toda a atuação, que não seja só no núcleo da mulher, por exemplo, voltado para esse olhar a respeito das diferenças de gênero. Todo defensor e defensora pública, eles têm que ter a obrigação de entender que em qualquer das nossas atuações, nós temos que ter esse olhar. E a violência obstétrica é mais uma das violências de gênero que a mulher sofre, né? Então, com essa perspectiva, sobre esse olhar, que há pouco tempo, né, não faz muito tempo, há pouco tempo nós começamos a entender e olhar para a violência obstétrica. Isso se deu muito com a participação do comitê, né? O comitê ele foi assim um grande auxiliar para até nós entendermos a importância de se especializar, né, nessa área. E aí, dentro da defensoria até dentro da defensoria foi montada uma comissão, né, específica para análise desses casos de violência obstétrica. E a partir daí, nós começamos a direcionar melhor as mulheres, a atender melhor as mulheres, né, tanto em demandas individuais, que hoje é ainda a nossa maior demanda, ações indenizatórias decorrentes de violência obstétrica, como em instaurações de procedimentos apuratórios para eventual ação coletiva, né? Hoje nós temos 2 em andamento, que é decorrente da violência obstétrica no estado do Amazonas, e também especificamente a respeito do tratamento das mulheres, especialmente no direito acompanhante durante esse período de pandemia. Há agora uma atuação voltada para o setor de abortamento, porque quando as pessoas pensam em violência obstétrica, ainda assim há a visão de que só diz respeito às parturientes, né? Naquele momento que a mulher está para ter o filho, ou então até mesmo num período de gestação, e se esquece que esse tipo de violência, ele também abrange o abortamento, né? Então, aqui a gente agora vai começar uma atuação mais especializada para essa questão que, infelizmente, está merecendo o nosso cuidado e a nossa atuação aqui no estado do Amazonas.
Oi, voltei. Falei um monte de coisa, falei que é super interessante esse trabalho, super bonito. E eu queria saber o que mudou desde a adesão da Defensoria Pública ao comitê. A doutora Poliana já trouxe que houve uma mudança, que inclusive o comitê ajudou nesse desenvolvimento de trabalho na Defensoria Pública, mas o que vocês percebem que de fato mudou a partir dessa adesão? Anderson, olá. Então, eu sou Carol e a gente vai abordar aqui a questão dos processos, né? Porque eu faço esse acompanhamento e, assim, o comitê, ter conhecimento da existência do comitê, né, para o acompanhamento dessas demandas, ela foi, eu falo sempre, que um divisor de águas na atuação da Defensoria. Né? Então, a gente já tinha demandas envolvendo essa falha na assistência ao parto, muitos processos, mas não com essa abordagem da violência obstétrica. Né? Então, a gente tinha muito processo que a gente percebia que existiam muitos processos envolvendo as maternidades públicas do Estado, muito mais do que os outros hospitais. Sabia que existia alguma coisa errada ali, né? Mas, assim, a gente acabava atendendo aquelas demandas individuais e acompanhava como uma ação, né? Uma responsabilidade civil do Estado, uma ação indenizatória, envolvendo até erro médico. Então, a abordagem a partir do comitê, a partir da instituição do comitê e do comprometimento da Defensoria Pública, né, em fazer parte, a gente passou a ter um outro tipo de atuação e outro tipo de visão da violência obstétrica. Então, a gente começou primeiro monitorando essas ações, né? Quantos processos a gente tinha que envolvia essa temática, embora o termo em si, violência obstétrica, não eram mencionados. A gente começou a monitorar, fazer um monitoramento dessas ações. E chegamos, assim, a dados, aí se choca com as denúncias do comitê, e aí a gente tem uma percepção e uma real dimensão da quantidade de denúncias, né, de violência obstétrica no estado do Amazonas. Então, a gente começou a monitorar essas ações, eu acho que foi um ponto extremamente importante. A abordagem dessa temática, né, da violência obstétrica nos processos judiciais, diferenciando de um erro médico puro e simples, né? Mas, assim, o conhecimento, que é muito, assim, a violência obstétrica, ela assim, é um tema relativamente recente, né, para a gente. Então, assim, é muito específica a abordagem, os protocolos. Então, como o comitê, a gente tem no comitê a participação de diversas instituições, né, esse diálogo e esse entendimento dos protocolos do Ministério da Saúde, entender como é o funcionamento da assistência humanizada ao parto, isso foi, assim, crucial para a gente direcionar a nossa atuação, tanto judicial como extrajudicial, né, a nossa demanda. Então, assim, entender realmente o que é a violência obstétrica, o que é uma assistência humanizada, né, assim, tendo conhecimento a partir da troca, né, de informações e de contato com todas as instituições que participam, assim, é de extrema relevância. Então, assim, conhecer o tema, né, foi um ponto, assim, extremamente importante, um divisor de águas, realmente, para a Defensoria. E aí a gente, a partir disso, começou a trazer a uma outra visão, uma outra abordagem, né, para os processos, para as demandas. Uma parceria incrível com a Humaniza, não posso deixar de mencionar. A gente, infelizmente, na Defensoria, a gente não tem um corpo técnico para nos dar um suporte, né, para esse tipo de ação, para entender a conduta, analisar prontuário médico. Então, assim, a participação da Humaniza, quando ela encaminha uma demanda, quando o comitê ou a Humaniza, algum dos integrantes encaminha uma demanda para a Defensoria, essa demanda, ela já vem assim, olha, houve erro, houve falha, né, e você já pontua onde é que possivelmente as falhas existiram. Então, a gente já leva isso desde o início do processo, não precisa aguardar uma perícia.
E então ela ajuda, ela tem a Humaniza, as meninas da Humaniza, elas dão um suporte muito importante para a gente desde o início da demanda, quando a gente tem dúvida, né, na análise desse prontuário, e no decorrer, quando chega nessa fase de quesitação, em alguns processos elas também nos auxiliam bastante, né, entenderem ler, né, às vezes a gente não consegue ler um simples prontuário médico. Então, foi, eu digo que, extremamente importante, porque a partir da instituição do comitê, a gente não se sentia mais sozinho ali, né? Eram vários processos, mas a gente não sabia, não tinha assistente técnico, a gente não tinha conhecimento técnico, e, assim, é um marco, eu digo, para a atuação nossa, para o êxito das nossas demandas. Isso também impactou na questão da nossa atuação extrajudicial e na solução extrajudicial, porque muitas das vezes a gente nem precisa judicializar uma demanda, né? E o melhor de tudo, não é nem não judicializar, é evitar uma violência obstétrica, né? A gente estava ali muito atuando repressivamente, já tinha ocorrido. Então, a gente, com o comitê, a gente passou a ter um outro olhar, né? E, assim, estamos todos mais atentos, todas as instituições que participam do comitê, a fim de evitar, né? Eu acho que esse é o nosso ponto principal, e aí eu acho que a gente, devagar, a gente tem conseguido isso. Então, eu acho que a instituição do comitê, para todas as instituições que participam, assim, é um marco, e, assim, é muito bom, e reflete o que numa assistência humanizada e para as mulheres, né? Assim, o retorno para as mulheres do estado do Amazonas, ele é imensurável, porque a gente tenta, né? Tem tentado bastante evitar esse tipo de conduta durante o parto, de violência obstétrica. Muito legal. Eu estava aqui pensando justamente nisso, na falta do áudio. E é muito legal mesmo que a gente vê dentro das instituições as mudanças, né? Está sendo muito rico conversar com as instituições sobre isso. E, doutora Poliana, quais as principais conquistas, na visão de vocês, que a DPE conseguiu ao longo dessa atuação especializada no combate à violência obstétrica? Foi trazida essa questão do incremento, do auxílio entre as instituições, dessa atuação em rede, né, dessa parceria que é estabelecida. Eu sei que a Defensoria Pública também avançou muito na questão da visão coletiva, né, da atuação em prol do coletivo extrajudicial, realizou inspeções, mas queria que vocês falassem mais sobre isso. Então, a Defensoria avançou muito, como a Carol acabou de falar, foi um marco, assim, de uns anos para cá, a nossa atuação a respeito da violência obstétrica, porque, embora acontecesse sempre, a gente não pode negar que é um assunto novo ainda, né? Como faz parte desse sistema, né? Machista e patriarcal nas estruturas de poder que a gente vive, a gente ainda tem muita dificuldade de aceitar algumas condutas como violência, e a violência obstétrica, ela não foge disso. Então, a partir do momento que houve essa conscientização da própria instituição, da importância de se atuar nesse segmento, melhorou dentro da nossa atuação, com certeza, né? Ficou mais coordenado os trabalhos, né? A assistida, ela sabe onde procurar, e nós sabemos para onde essa assistida deve ser encaminhada, e isso é muito importante. Mudou muito nos processos, né? Então, o êxito nas ações judiciais como violência obstétrica, né? E não como erro médico. Então, o êxito também aumentou as ações, porque nós fomos aperfeiçoando, né, as petições e até mesmo a experiência, né, ela traz a necessidade de um olhar diferenciado. Mudou nesse âmbito coletivo, que nós não tínhamos procedimentos instaurados, a necessidade de fiscalização, que é também um dos deveres, né, da defensoria.
uma coisa muito importante que eu acho que mudou dentro da defensoria, mas também se refletiu dentro do próprio sistema de justiça, porque a partir do momento que a defensoria começa a demandar o poder judiciário para que ele se pronuncie a respeito da violência obstétrica, isso traz uma conscientização e um aprendizado para o próprio sistema de justiça. Então, não é só a defensoria que se aperfeiçoa, né? Um juiz, uma juíza, para julgar um processo desse, tem que saber, tem que ter conhecimento a respeito do que é violência obstétrica, assim como a segunda instância para reformar uma sentença, assim como o Ministério Público, enfim, advogados e advogadas. Então, é muito macro, né? Se a gente for pensar na mudança, como que a nossa reestruturação fez com que o próprio sistema de justiça começasse também a ter que ir atrás e saber o que é violência obstétrica para poder ter esse aperfeiçoamento e julgar os casos de acordo com a demanda, né? Que não era mais erro médico, era violência obstétrica. Dentro desse contexto também, na própria mudança da defensoria e, como a Carol muito bem ressaltou, de braços dados sempre com a Humaniza, que é uma parceira incrível, teve aprovação aqui na Assembleia, né, da Lei da Violência Obstétrica em 2019, foi realmente dentro desse contexto de violência obstétrica. Eu estava lá, né, na Assembleia, na época da discussão e da aprovação da lei. Isso fez muita diferença, inserir as leis, né, nas petições. Isso faz diferença pedagógica, que para mim, como a Carol muito bem ressaltou, é o mais importante, pedagógica, tanto para o Estado como para as instituições particulares e também para as próprias assistidas, né? A partir do momento que a mulher toma consciência de que está sofrendo violência obstétrica, ela vai procurar ajuda, porque se essa mulher não chega até nós, não tem como a gente saber o que está acontecendo. Então, as mulheres olharem, né, umas falarem com as outras, isso tudo parece ser pequeno, mas numa demanda maior, a gente consegue ver uma diferença muito, muito grande, e até a própria conscientização dos profissionais de saúde, né, que muitos deles, às vezes, nem sabiam que poderiam estar praticando algum ato de violência obstétrica. Então, eu acho que, assim como outros tipos de violência que a mulher sofre, a violência obstétrica ela vai mudar através da educação, né? Seja ela que venha forçada através de ações judiciais com valores altíssimos de condenações, então, nesse aspecto pedagógico, seja através de palestras, né? Nós começamos, tanto eu como Carol, a falar mais, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, nós começamos a falar mais em redes sociais, participar de debates como esse aqui. Então, assim, isso traz também o conhecimento, tanto para as pessoas de fora, como para nós, né? Teve alguns cursos de aperfeiçoamento dentro da própria instituição, da Defensoria Pública. Então, servidores e servidoras, né, defensores e defensoras terem acesso a esse tema e também saber, né, o que é violência obstétrica. Então, eu acho que um aperfeiçoamento, uma decisão, ela gerou uma série de mudanças que não refletiu tão somente na Defensoria Pública, né, refletiu tanto para o sistema de justiça como para as nossas assistidas. E, doutora Carol, quais os principais desafios que vocês ainda vislumbram nesse enfrentamento à violência obstétrica? Porque a gente já avançou muito, mas a gente continua precisando avançar, porque cotidianamente a gente recebe novos relatos de mulheres que são vitimadas na rede pública e privada de saúde. Então, assim, o que vocês vislumbram como os principais desafios para a Defensoria Pública e para todo esse nosso conjunto de enfrentamento à violência obstétrica? Então, Bruna, apesar da gente vir falando já há bastante tempo, né, a gente já vem falando sobre violência obstétrica, a gente divulga. Eu lembro que
a gente participou de um curso que foi feito pela SMAN, né, pela Escola de Magistratura, acho que em 2018, né, que foi muito importante, várias instituições participaram, magistrados. Isso é extremamente importante, mas, assim, eu acho que ainda falta um reconhecimento da violência obstétrica por parte dos profissionais de saúde, né, assim, das mulheres, né, a mulher, tem muita mulher que não reconhece, não sabe o que é, né, então, assim, isso é uma dificuldade grande, assim, a mulher vai para a maternidade e ela, assim, não teve acompanhante, mas meu bebê nasceu, tá normal, mas teve uma violência obstétrica, então, assim, essa cultura da normalização dessa violência, porque ela está assim, ela está naturalizada, me parece que aqui no estado, não adianta a gente fechar os olhos, a gente vem lutando contra isso, mas ela existe de uma maneira naturalizada, eu acho que é por isso que a gente todo dia, constantemente recebe denúncia. Então, assim, a falta de reconhecimento da violência obstétrica dentro dos hospitais, dentro do ambiente hospitalar, né, dentro dos profissionais de saúde, em que, assim, a gente nota que eles têm uma dificuldade, né, em reconhecer o termo, que não se fala em violência, mas, assim, que se fala em assistência humanizada, né, essa questão de... esse é um ponto, acho que primordial, assim, de esse reconhecimento e essa informação, a gente está sempre levando essa informação do que ela existe, né, e assim, ou falar o contrário, a gente pode estar falando aqui do que não é, né, falar de assistência humanizada, porque quando a gente fala, né, já que o termo, muitas das vezes, as pessoas não gostam, mas assim, se você pratica uma assistência humanizada, você não pratica uma violência obstétrica, né? Então, assim, elas são oposto. Então, vamos falar de assistência humanizada, porque isso está faltando aqui no nosso estado, isso está faltando nos ambientes, né, hospitalares, no reconhecimento dos próprios profissionais. Então, esse é um ponto que eu acho importante dentro da assistência como um todo. Dentro do sistema de justiça, o que eu noto é que também falta esse reconhecimento, né? Assim, a gente teve que parar, estudar, entender o que é. Então, assim, isso é importante. A gente não sabia, né? A gente teve que parar, entender os protocolos, entender como é que funciona uma assistência humanizada, para entender o que é uma violência obstétrica. E aí, quando você não tem esse conhecimento, você acaba levando tudo para aquela questão do erro médico, por exemplo. Então, assim, o que eu noto nos processos judiciais, embora a defensoria, desde a instituição do comitê, desde que a gente foi se aperfeiçoando, a gente vem sempre batendo na tecla de que há uma diferenciação, né, entre erro médico e violência obstétrica, não existe ainda, a gente nota, pelo Poder Judiciário, um reconhecimento do termo, né? Não se fala nisso, né? Se confunde com erro médico. As decisões, assim, eu lembro que uma vez eu fui pesquisar, se a gente for pesquisar, pesquisar a jurisprudência e colocar o tribunal local, assim, você acha 3 decisões, assim, que falem, que mencionem um termo, assim, sentenças, eu nunca vi nenhuma usando o termo. E isso, para mim, também é uma forma de silenciar essa luta, silenciar as mulheres, né? Então, eu brinco, eu falo assim, que a gente, apesar de estar falando, né, para uma parcela grande da sociedade, a violência obstétrica ela ainda é muito invisível, né? As pessoas não querem enxergar, as pessoas não enxergam, não querem ver. Então, eu acho que esse é um ponto de dificuldade, de desafio da defensoria, nós do comitê, né, das instituições, de tentar mostrar para a sociedade que ela existe, né? Ela é o contrário de uma assistência. Se a gente está falando que tem violência obstétrica, é porque não teve uma falha numa assistência humanizada, não teve uma assistência humanizada, né? E isso impacta todos nós, né? Todos nós enquanto sociedade. Então,
é um ponto, é um desafio nosso, assim, extremamente importante, é fazer com que as pessoas reconheçam, né, reconheçam isso. Existe violência obstétrica, ela existe, a gente não está... existe a lei, inclusive aqui, né, já existe até lei, né, por exemplo, existe lei desde 2019, mas nenhuma sentença fala da lei, nenhuma sentença fala do termo, né, da violência obstétrica, né, você fala ali em erro médico, fala em assistência, mas, assim, não se utiliza o termo, e isso é um desafio, assim, da gente, nos processos, a gente está sempre falando, os recursos a gente fala, né, quando a gente não obtém êxito, nós temos êxito nas demandas, a gente tem tido, porque as perícias médicas, elas comprovam essa falha, assim, essa falha gritante de danos evitáveis, assim, para as mulheres, né? Você vai ler o laudo e você percebe que, nossa, essa criança morreu porque não teve um monitoramento adequado, né? Porque, não, assim, não... Oi? Até vou te perguntar, aproveitando que você está nesse ponto, é muito interessante porque vocês muitas vezes não conseguem uma perícia na mulher, né? Não tem uma resposta do IML, por exemplo, não tem uma perícia realizada na mulher. Vocês trabalham com os prontuários, né? E ainda assim vocês têm conseguido êxito. E como a ideia é justamente mostrar essa experiência para servir de exemplo, queria que você falasse como que vocês passaram a analisar prontuários e como vocês conseguiram tanto êxito com base na análise documental e nessa exposição de que existe uma falha que está, inclusive, documentada nos prontuários. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, acho que o ponto principal é conhecer os protocolos, né, do Ministério da Saúde, aquelas normativas, as regras do CONITEC. Se você for ver, quando a gente para ler e entender, são documentos específicos daquela área, mas está tudo ali, né? Olha, na primeira fase, né, o primeiro período de trabalho de parto, primeiro estágio, até 4, 5 centímetros de dilatação, a partir de tal, ela já entra em trabalho de parto ativo, né? Então, a gente começou a primeiro entender como é que deveria funcionar a assistência. E, a partir disso, olhar e fazer uma leitura do prontuário médico, né? E quesitar. Aí entra a questão daquele apoio primordial da Humaniza, né? As meninas nos ajudam quando a gente tem dificuldade, às vezes a letra é muito ruim, né? Então, assim, a gente... Infelizmente, a perícia, ela demora, né? Tipo, o parto aconteceu num ano e a perícia é feita 4, 5 anos depois, 2, 3, se for muito rápido. Então, assim, realmente a análise é documental, é do prontuário médico. Em alguns processos, inclusive, nem tem prontuário, o que é um absurdo. Mas, assim, essa análise do prontuário e a forma de quesitar. Eu acho que a gente passou por várias fases difíceis, né, durante a tramitação desses processos. Primeiro, a gente tinha uma dificuldade em encontrar um perito que aceitasse fazer uma perícia com a gratuidade, né, que é a justiça da defensoria, e aí o tribunal paga, é um valor específico, baixo, então muitos peritos não concordavam. Antes se nomeava um perito obstetra, mas aí a gente tem cooperativa, né, médica, que envolve quase todos os obstetras do estado. Então, assim, mas aí a gente começou a pedir peritos, né, peritos judiciais, peritos médicos, e aí a gente passou a ter uma outra visão, né, assim, do profissional que está fazendo a perícia, né, do perito, e a quesitar de uma forma diferente, né? A gente, quando quesita, a gente já sabe que houve uma falha ali, né? A gente já sabe que ela deveria ser monitorada, né, a cada meia hora, mas que no prontuário dela, ela chegou no hospital, ouviram o batimento do bebê às 8 horas da manhã e só foram ouvir às 13 horas da tarde, e ela ficou aquele período todo ali, sem ter um acompanhamento, e a criança entrou em sofrimento, por exemplo, nós temos vários processos assim.
Então, a forma que a gente quesita mudou, porque a gente já viu, identificou a falha no prontuário, e quando a gente vai perguntar, a gente já pergunta para ela indicar no prontuário médico se foi cumprido o protocolo tal do Ministério da Saúde, que fala que tem que ter monitoramento de tanto e tanto tempo. Aí depois pergunta, do período tal a tal, houve monitoramento? Aí ela vai, né, e a gente já está vendo, responde que não, ou se ela falar que houve, a gente tem como contra-argumentar, né, na manifestação do laudo. Então, isso tudo foi um marco, realmente isso mudou. Agora, isso tudo exige um tempo, uma dedicação, uma leitura do prontuário médico muito densa, assim, são coisas muito específicas que não são da área, como a gente falou aqui, a dificuldade, uma das dificuldades, dos desafios da defensoria. A gente não tem um corpo técnico, a gente não tem um assistente técnico que possa nos auxiliar, a gente não tem um médico, a gente não tem um enfermeiro, a gente não tem. Então, qual o apoio que hoje a gente tem? A Humaniza, né? A Humaniza nos ajuda, e a gente acessou a Humaniza através do comitê, né? Então, assim, isso é muito importante, isso reflete um êxito nas nossas demandas, né, esse tipo de abordagem. Eu acho que está aí mais um marco, né, uma coisa importante do comitê, dessa nossa interação, é um ganho para todos nós. Ai, com certeza. E você é muito especializado, né, muito técnico, então eu acho que vocês têm conseguido resultado em razão disso, dessa especialização que ao longo dos últimos anos vocês foram adquirindo com essa experiência, né? Doutora Poliana, e já chegando aqui no final, né? Vou abrir depois para umas considerações finais, porque somos 3 aqui nessa conversa. Mas eu queria saber, uma mulher que acha que foi vítima de violência, ou que ela já sabe que foi vítima de violência, mas que tem alguma dúvida, que precisa de assistência, como que ela faz para chegar à Defensoria Pública? Bom, Bruna, hoje, né, por conta dessa pandemia que a gente está sofrendo, os atendimentos eles estão sendo feitos através de telefone, né, e pelo sistema Telegram. Então, procuro o que eu falo, vamos supor, mês que vem, né, ou daqui 3 meses, 4 meses, não tem mais pandemia, o ideal é que essa mulher nos procure, né, tanto no DEM, que é o Núcleo Especializado de Defesa da Mulher, quanto na Casa da Cidadania, que são as ações iniciais cíveis, né, todo o endereço, telefone, está tudo no site da Defensoria, não tem muita dificuldade de acesso. Hoje, nós atendemos pelo 129 e vai continuar assim, então mesmo quando voltar tudo normal, o 129 é o primeiro telefone, é onde ela vai ser direcionada, e de lá, dessa central, né, as mulheres são direcionadas para os lugares competentes, onde elas vão poder ser atendidas, seja pelo Telegram ou algum outro sistema de informática. Mas também no site da Defensoria tem todo o telefone, por exemplo, do Núcleo da Mulher, tem um telefone lá de cada unidade da Defensoria. Então, se tem dúvida, né? Porque às vezes a pessoa ela nem sequer sabe, ela fala, eu acho que eu sofri. Esse acho que já sofreu, para mim, já é que sofreu, né? Para a mulher ter essa consciência, né? E aí, nós esclarecemos, tiramos dúvidas, né? Então, entre em contato, não deixe de procurar ajuda por conta tão somente dessa dúvida. E também, muitos casos chegam, como a Carol disse, através da Humaniza. Então, a Humaniza, ela tem contato direto com a gente, então, se não conseguir falar com a Defensoria eventualmente, a Humaniza, ela manda direto, é um canal direto que nós temos e é muito eficaz também. Voltei. Tá certo. Já finalizando com uma pergunta que não está aqui no nosso script,
eu queria que você falasse um pouquinho do que essa experiência no enfrentamento à violência obstétrica trouxe para você de aprendizado. Assim, o que você extrai dessa experiência ao longo desses anos? Sei que você já vem acompanhando esse tema há um tempo. E para o seu, enquanto ser humano, o que trouxe? Assim, o que mais te marcou ao longo desse trabalho? Poxa, olha, eu costumo falar que, assim, a atuação, né, na defensoria dentro do núcleo da mulher, que nós não envolvemos só a violência obstétrica, mudou a minha vida, né? É como essa percepção de onde nós vivemos e como que ainda há uma estrutura machista, né, decorrente desse sistema patriarcal que a gente vive, e a violência obstétrica, ela é um reflexo muito nítido disso, né, e faz com que eu tenha empatia maior pelas mulheres, né, o que mudou na minha vida, na minha percepção, é isso, porque, veja bem, Bruna, quando a gente fala nesse sistema, nessa estrutura de poder, de desigualdade, nós falamos de um machismo estrutural, né? Ele estrutura relações. Então, eu não posso falar que homens só são machistas ou mulheres são machistas, né? Eles estruturam a nossa forma de pensar, a nossa forma de se expressar. Então, é uma construção diária de desconstrução desse tipo de pensamento, né? Quantas vezes na minha vida eu não pensei, se eu ouvisse falar algum relato de violência obstétrica, eu não posso ter pensado, gente, mas isso é natural, né? A mulher, ela tem que passar por isso, faz parte, nasceu mulher é assim mesmo, né? Quantas vezes nós não temos esse tipo de pensamento? E aí, lidar com os casos de violência doméstica e entender, né, de onde ele vem, porque eu acho que isso é muito importante também, né, de onde vem essa violência, por que ela existe, será que se fossem homens hoje parindo, seriam tratados da mesma forma, né, por que essa violência se liga também a outros tipos de violência, né, e aí eu comecei a me entender dentro desse sistema, né, e lutar, de alguma forma, resistir a essa forma de pensamento, né, não só comigo, mas também da maneira que eu posso, trazendo essa reflexão para as pessoas, né? Será que a maneira que você está pensando, que você vê essa mulher, né, que está lá no momento mais frágil da vida dela, né, passando por aquela situação, será que isso realmente tem que ser normal? Será que normalizar essa violência não faz parte dessa estrutura de poder que a gente se encontra e que a gente tem que lutar contra, né? Nós somos mulheres, e isso eu acho que isso traz uma responsabilização maior para a gente, né? Nós somos mulheres e nós temos que nos unir a favor dessas outras mulheres, né, que sofrem, porque nós também vamos sofrer, são imbricações diferentes, né? São conexões diferentes. As mulheres, elas não são iguais, elas dependem também de onde elas nasceram, como elas nasceram, que cor que elas nasceram, né? E trouxe essa luz também para mim. Não é à toa que a mortalidade de mulheres negras é muito maior do que de mulheres brancas. A forma de tratamento no sistema de saúde de uma mulher negra, indígena, deficiente, é completamente diferente de uma mulher branca, hétero, né? Normal, entre aspas. Então, assim, me fez enxergar todo esse universo que eu desconhecia, né? Enquanto defensora pública, eu fui me aperfeiçoando nesse estudo. Porém, não ficou só na Poliana defensora pública, né? Mudou a minha forma de ver esse mundo e de me posicionar a respeito desse assunto. E para você, doutora Carol, o que mudou na sua vida essa experiência nesse enfrentamento à violência obstétrica?
O que isso trouxe? O que mais marcou você ao longo desses anos? Olha, é assim, lidar com o sofrimento das pessoas, ele é muito complicado, sabe? Assim, para mim é muito, muito difícil. Eu tenho uma questão, assim, de me colocar no lugar dos outros, assim, extremamente... Então, assim, a cada processo ali que eu atuo, depois que a gente vê o resultado, depois que a gente vê um laudo, que a gente entende e verifica que tudo aquilo dali poderia não ter ocorrido, né? Nada daquilo precisava ter acontecido, me vem uma revolta às vezes, entendeu? Mas, assim, essa sensação de injustiça, de impunidade, às vezes ela pulsa muito forte dentro de mim. Mas eu acho que a compaixão e a empatia, elas que eu já existia, eu acho que eu já tinha isso de um modo muito natural, ela ficou muito mais latente, né? Assim, atuar nesses processos e minimizar. Eu falo sempre os assistidos, eu falo assim, a gente está tentando, quando eles ganham, que a gente vai falar, eles vão lá, agradecem, e a única coisa que eu sei falar, eu falo, eu não queria que nada disso tivesse acontecido com o senhor, né? Assim, ganhar 50, 100, não vai trazer aquela pessoa que partiu. Então, assim, é difícil, né? Assim, é uma atuação que realmente ela me toca pessoalmente, né? Assim, e me engrandece porque mesmo aqui eu tenho, assim, mesmo eu às vezes eu me sinto de mãos atadas, mas eu sei que minimamente a gente faz diferença na vida das pessoas, entendeu? Então, eu me sinto grata pelo meu trabalho, né, por tentar reverter isso um pouco para a sociedade, para as pessoas, né. E eu lembro que eu li uma frase, aí eu tenho lido, e eu estava assistindo uma palestra de filosofia, e eu lembro que a professora falou uma frase, assim, que me marcou, que ela falou assim, certifique-se que você pode ser fator de soma, né, para a vida das pessoas em que você participa. E eu acho que é isso que a gente faz, né, a gente tenta, né, ser fator de soma para cada uma dessas mulheres, para cada um desses filhos, para cada um desses pais, desses homens que perderam suas mulheres. E é muito, assim, gratificante. Eu acho que a nossa luta, ela é extremamente importante, relevante. E um dia a gente não vai mais estar falando, eu espero que um dia a gente não esteja mais falando de violência obstétrica, né? E acho que é isso. Gente, eu entendo, eu divido com você também um pouco desse sentimento. Eu sei que é dolorido e gratificante ao mesmo tempo, porque a gente se vê avançando, mas sabe que ainda tem muito para avançar, né? Queria agradecer demais a presença de vocês. Essa conversa acho que foi muito enriquecedora. Eu acho que cumpriu bem a proposta de expor os avanços na Defensoria Pública, a importância do comitê também nessa especialização, porque a ideia é que o trabalho de vocês seja exposto para todo o país, reproduzido, e que vocês sejam cada vez mais fortalecidas nessa luta diária. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade, toda a exposição que foi feita, e seguimos juntas nessa luta, que ainda está um pouquinho distante de acabar, mas que a gente sabe que de pouquinho a gente vai conseguindo alcançar novos espaços e novas mulheres e diminuir um pouquinho, pelo menos, essa sensação de que elas estão sós. Pelo menos hoje existe uma estrutura mínima para dar esse apoio e, assim, o trabalho de vocês, eu acompanhei desde o início e eu vejo o tanto que modificou ao longo dos anos, o tanto que vocês se especializaram, se mostraram à disposição dessas mulheres. Então, muito obrigada, de verdade, e meus parabéns por isso. Obrigada, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, até a próxima. Tchau.